Nós vamos falar então sobre os dispositivos FET, transistores de efeito de campo. Esses transistores eles operam de uma forma diferente do bipolar. Então, o transistor bipolar, se você for lembrar, ele é um dispositivo eminentemente controlado por correntes. Ou seja, a corrente de coletor é uma função da corrente que você coloca na base. A corrente coletor é grandona, a corrente de base é pequenininha. O FET, por sua vez, os dispositivos de efeito de campo são vários, são vários tipos. Ele eminentemente ele é controlado por tensão. Isso tem uma vantagem, isso tem uma vantagem que é a seguinte: o transistor FET, o que acontece? Aqui é gate source, é o nome dos terminais GS. O FET não entra corrente dentro dele. Então ele tem uma impedância de entrada, em geral, muito maior do que os bipolares. Outra vantagem do FET, os FETs eles têm apenas portadores majoritários. Ou ele só tem elétrons, ou ele só tem lacunas. Já os bipolares, eles têm portadores majoritários, por exemplo, no caso do NPN são elétrons, mas também eles têm poucos, mas possuem portadores minoritários. Então eles têm no NPN lacunas. Outra vantagem dos transistores de efeito de campo, os FETs eles são mais fáceis de fabricar do que o bipolar. O processo de fabricação do FET é bem mais simples do que o bipolar. O bipolar é um dispositivo que, para você fazer o processo de fabricação, é complicado. Então, isso posto, como é que funciona o FET? Então esse aqui é o desenho de um FET de junção. Nós inicialmente vamos estar falando J, FET, o J significa junção. Esse JFET foi o primeiro FET desenvolvido. Hoje existem os chamados MOSFET, que é Metal Oxide Silicon FET. Eles são os dispositivos que estão dentro dos processadores, são bem mais simples de fazer e são bem mais populares. O JFET hoje ele ainda é usado em aplicações aí mais específicas, como frequência um pouquinho mais alta, mas eles basicamente foram suplantados aí pelos MOSFETs. Então o JFET é o primeiro que nós vamos usar. E outra coisinha, antes dos transistores mesmo bipolares, haviam as válvulas de vácuo. As válvulas de vácuo, elas têm um funcionamento relativamente parecido com os transistores de efeito de campo. As válvulas de vácuo também são controladas eminentemente por tensão, por campos elétricos. Mas como é que funciona então um JFET, um FET de junção? Eu tenho aqui, essa porta é o gate, em português o pessoal também chama de porta. E eu tenho aqui outra porta chamada fonte em português, ou source. E essa outra porta é o dreno. Eu tenho um material N aqui e eu tenho essas duas ilhas. Esse gate, ele na verdade faz contato com as duas portas aqui, né? Com os dois P's aqui, né? O mesmo contato. Então basicamente é isso. É relativamente simples de você fazer. E como que é o símbolo do JFET? O símbolo do JFET é assim, ó. Esse aqui é o gate. Geralmente quem fica embaixo é o source. E geralmente quem fica em cima é o dreno. Conforme o caso, essa flechinha está um pouco mais para baixo para dizer que você está conectado com o source. Eu posso ter também o canal P. Né? Esse aqui é o JFET N, óbvio que o JFET P vai ter invertido, vai ser aqui P e aqui N, mas o mais comum é o tipo N. Como é que funciona então esse JFET? Esse JFET, desenhando aqui, ele tem dreno, source e gate. Ele tem essa tensão aqui, ó, chamada VGS. Ele tem essa tensão aqui, chamada VDS. São as duas mais importantes. Ele tem aqui uma corrente ID
quiescente, de polarização, e aqui eu tenho um VDG que não é muito falado. Você pode perceber que basicamente isso aqui é bem parecido com o bipolar. VDS é o VCE, VGS é o VBE, e a diferença é a seguinte, a gente vai falar isso mais tarde, mas a diferença é a seguinte: o VGS não é 0,7, eu não tenho aqui um diodo de junção, então esse VGS é variável. E a principal diferença é que aqui dentro, ó, não entra corrente. Ele é um circuito aberto aqui na entrada. Ele só sente as oscilações de tensão, mas corrente não entra, como nós falamos aqui no início. Não entra corrente para dentro dele. Significa o seguinte: a impedância de entrada dos FETs é enorme. Coisa aí de 100 mega, 10 na 14, 10 na 16, certo? E essa é uma vantagem, é a principal vantagem talvez do FET. Outra coisa boa no FET, eles têm uma estabilidade térmica melhor. Por quê? Como ele não tem aquele monte de portador baseado em corrente, etc, etc, ele está mais baseado em tensões e campos, ele não é tão afetado por temperatura que sobe e temperatura que desce. Um dos pontos negativos do JFET, dos FETs em geral, é que os ganhos, em geral, são menores que os do bipolar. Nós vamos ver na parte de AC, os ganhos não são tão pesados, não são tão altos quanto os do bipolar. Então, dando números, um JFET, um MOSFET tem um ganho aí de tensão em torno de 6, 7, 10, coisa dessa ordem. Já um bipolar, você deve lembrar que você pode ter ganhos aí, um transistor só de 40, de 30, de 50, isso é relativamente simples de você obter. O que mais acontece aqui? E eles têm, em geral, isso não é sempre, né, um menor ruído que o bipolar. Novamente, isso também é por quê? Porque o FET ele não está baseado em corrente. Os portadores com colisões, etc, etc, movimentos brownianos e variações, flutuações estatísticas dos portadores não afetam tanto o FET quanto o bipolar, certo? Essas são as vantagens aí. Um dos problemas que a gente tem que tomar cuidado, talvez no Brasil isso não seja tão perigoso em função da umidade que existe aqui, esses dispositivos são sensíveis à estática. Então, o que acontece? Tomem cuidado, porque isso aqui é muito importante. Se você tem um dispositivo cuja impedância de entrada é 100 mega, nós estamos falando aqui um valor real, um valor, né, não é nada do outro mundo. Se o seu dedo tem uma carga aí, uma corrente, porque você caminhou com o calçado no solo, no carpete, alguma coisa do tipo, se você consegue gerar uma corrente aí pequenininha, vamos dizer 10 nanoamperes, você tem cargas ali que vão gerar um pico de 10 nanoamperes. Se você fizer Z vezes I, nós vamos ter 10 na menos 9 vezes, olha aqui, 100 mega é 1 vezes 10 na 8. Então, 1 vezes 10 na menos 8, 1 vezes 10 na 8, eu vou ter 1 volt. Então você percebe que uma correntezinha pequenininha no seu dedo, na sua mão, você já gera mais ou menos 1 volt de tensão, de pico, nesse dispositivo. A gente caminhando, conseguindo aí, andando aí, num dia relativamente seco e tal, você consegue perceber com a sua mão que você leva um choque às vezes quando você toca uma estrutura metálica. Então você consegue até valores maiores do que nanoamperes. Ou seja, você consegue facilmente queimar um dispositivo que tem uma impedância muito alta, impedância de entrada muito alta. Então você consegue aí coisa de 100, 150 volts tranquilamente. É claro que isso é um pico, mas esse pico é suficiente para romper, para destruir o dispositivo ali dentro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, como é que funciona o FET? Como é que ele opera, o princípio de funcionamento dele? E você vai perceber que ele é fácil de você entender. Então, no caso aqui, a gente ligou no dreno uma fonte de tensão, VDD. A gente ligou o source e o gate aqui, ó,
no 0 volts. Ligamos os dois no 0 volts. Então, a tensão VGS aqui é 0 e a tensão VDS, aqui é gate e aqui embaixo é o source, e a tensão VGS é praticamente VDD. O que acontece aqui? Se essa estrutura é tipo N, eu tenho bastante elétrons disponíveis aqui. Esse é um silício dopado. Eu tenho bastante elétrons aqui, né? É evidente que esses elétrons eles vão ser atraídos aqui para a fonte. Vão fazer esse caminho. Agora, se eu tenho aqui, vamos supor, mais 10 volts e aqui eu tenho 0, o que vai acontecer? O meu campo elétrico, ele vai, devido aqui a eu possuir aqui uma região P, né? Aqui eu tenho uma região P, eu vou ter uma distribuição, uma região de depressão assim, ó, uma coisa mais ou menos assim. Lembrando, esse negócio é chamado JFET. Vou colocar aqui de novo, porque exatamente ele tem essa região, essa junção aqui. Aí você pergunta, mas por que ficou esse jeitinho aqui, parece um coraçãozinho aqui, parece que ficou esse shape? Porque aqui embaixo, aqui em cima a tensão, o campo elétrico é mais alto que aqui. Então aqui a região de depressão tem esse jeito aqui, ó, tem esse formato. Ou seja, os portadores vão fazer, né, esse caminho aqui e você vai ter uma corrente circulando do source para o dreno. Os elétrons vão fazer esse caminho aqui. Muito bem, o que acontece se agora você mexe, você coloca uma tensão aqui no gate. Você coloca uma tensão aqui no gate, uma tensão negativa aqui no gate, faz isso. O que vai acontecer vai ser o seguinte: você vai começar a ver que, de novo, quando era 0 aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui em cima é 10. Se você aumentar essa tensão aqui, negativo, né? Por exemplo, aqui você colocou menos 2, mais 2, menos 2, paulatinamente essa região aqui, ó, ela vai aumentar, a região de depressão vai aumentar. Certo? Até o momento em que você aumenta isso aqui tanto que não passa mais corrente ali. Não passa mais corrente ali. Ou seja, quanto maior é o meu VGS, que é essa tensão aqui, ó, que eu estou colocando nessa fonte, maior é a região de depressão. E quanto maior é a região de depressão, naturalmente, menor é a corrente. Por quê? Porque o buraquinho aqui vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Até o momento em que você chega numa situação em que você pode até não circular mais corrente nenhuma. Então, como é que funciona a curva VDS versus ID? Lembrando, no bipolar era VCE versus IC. Aqui é VDS versus ID. Quando o quando o VDS aqui, ó, que é essa tensão, é pequenininho, eu tenho, né, uma corrente pequena. Tem uma corrente pequena, aliás, para 0 eu não tenho corrente nenhuma, eu vou aumentando, até eu chegar a um ponto em que eu aumento o VDS, e acreditem em mim, eu aumento o VDS e a corrente fica estável. Isso chama-se, vocês já viram isso, saturação. Ou seja, eu aumento o VDS e a minha corrente não aumenta mais. Esse valor máximo aqui é chamado IDSS, que é o valor máximo que você tem de corrente. Você pode até aumentar aqui, botar 100 volts. Claro, no exagero você vai destruir o dispositivo, mas se você colocar um valor muito alto aqui, a corrente já não aumenta tanto. Então essa região aqui é a saturação e essa região aqui, olha que bacana, essa região aqui você percebe que a tensão é proporcional à corrente. Isso não é nada mais, nada menos do que o bom e velho resistor, ou seja, para valores pequenininhos de VDS, você opera numa região ômica.
Ou seja, nós vamos ver depois, tem algumas aplicações bem interessantes que você usa o dispositivo aqui, tais como controle automático de ganho. Então, aqui na saturação você funciona como amplificador e aqui na região ômica você opera como um resistor controlado por tensão. Nós vamos ver depois. E esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é chamado VP. VP é de pinch off. Pinch off significa, né, em inglês, quando você tem uma mangueira correndo água e você aperta a mangueira aqui, você está fazendo um pinch off na mangueira e não sai mais nada aqui, né? Não sai mais água aqui. Isso significa pinch off. Pinch off é exatamente isso, ó. Se você for olhar a mangueira, quando você aperta tanto aqui, a corrente fica constante. Você nunca consegue interromper aqui o buraquinho, você sempre vai ter uma corrente fixa, né? Mas você não interrompe o buraquinho. Essa corrente, esse valor de tensão de estrangulamento em português é o chamado VP. A partir do VP você tá com a corrente saturada, a corrente não muda mais. Então, olha que bacana, outro negócio aqui. Se o VDS é maior que VP, o JFET, ele se comporta como uma fonte corrente. Ele se comporta como uma fonte de corrente. Ou seja, ele está operando, né, puxando uma corrente aí constante. Se o VDS é maior do que o VP. Bom, o que acontece então quando você muda o VGS? Quando o VGS, detalhe, o VGS sempre no caso do JFET ele é menor do que zero. Ele não pode ser maior do que zero sob hipótese alguma. Vou colocar até aqui, ó, VGS, se for maior que zero, ele queima. O VGS maior que zero, o JFET queima. Não pode acontecer isso. Isso para o JFET, os outros FETs não tem esse problema. Se o VGS é menor do que zero, ou seja, se você faz isto, ó, você colocou aqui, como nós desenhamos anteriormente, você faz isso aqui, aqui é o seu VDS, ou vamos chamar de VDD, aqui você aterrou, gate, source e dreno. O que acontece? Você modula essa região aqui de depressão. Você vai modulando essa região de depressão. Então, isso vai significar o seguinte. As correntes, elas vão se deslocar, vai ter um pequeno offset nas correntes. Ou seja, vamos desenhar aqui. Essa é a curva que nós calculamos antes. Essa é a curva para VGS igual a zero. Lembrando, VGS sempre tem que ser menor do que zero. Então, se você baixar o VGS, se o VGS for menor do que menos 1, tal, como você está modulando essa região de depressão, essa mesma corrente vai acontecer por um valor menor. Então, aqui, ó, vai ser um negócio mais ou menos assim. Começa aqui, essa é a curva para VGS menos 1, essa é a curva para VGS menos 2 e por aí vai. E esse valor máximo aqui, ó, é o IDSS. Então, IDSS é o valor máximo de corrente do JFET. Então, como é que você calcula o IDSS? Ou como que você mede? Você faz o VGS igual a zero, você aterra aqui, e você coloca aqui, ó, um amperímetro para você medir e coloca uma fonte de tensão aqui, VDD. Você vai colocar aqui 5 volts, vai ter IDSS. Vamos supor IDSS do FET, cada dispositivo tem um IDSS, é 10 mA. Independente de qual VDD que você coloque e independente de qual resistor que você coloque aqui, claro, isso dentro de certos limites, você não vai colocar 1 milhão de volts nem 100 mega aqui que vai funcionar, mas dentro de certos limites, não dependendo do VDD nem do RL, você sempre vai ter aqui 10 mA. Então, esse é o funcionamento do seu IDSS. No laboratório vocês vão medir qual que é o IDSS de um FET lá que nós temos, você vai fazer exatamente uma coisa parecida com essa. E essa região aqui, ó, pegando os joelhinhos das curvas, esse locus aqui, né? Esse locus aqui,
Esse separa, aqui à esquerda é a região ômica, onde você não usa como amplificador, e aqui à direita é a chamada região de saturação. O nome é meio misleading, é meio estranho, porque parece que saturação é um negócio que não presta para nada, mas é aqui exatamente onde opera o amplificador. Então amplificadores em FET estão aqui, e aqui eu tenho aplicações menores, tais como moduladores, tais como resistores controlados por tensão, controle automático de ganho opera aqui, e aqui amplificador.